Boa noite oficial aí para a turma 46 e 47, para a gente dar início a mais uma disciplina, né? A nossa primeira aula da disciplina de História da Enfermagem. Um momento, assim, bem interessante, bem propício, né? Que a gente está vivendo. Estamos vivenciando agora a Semana da Enfermagem. Inicia agora no dia 12, né? E se estende até o dia 20. Infelizmente, devido à pandemia, nós não teremos nenhuma comemoração como nós gostávamos, né, de executar, tanto nas escolas, nas instituições, como na própria sede, né, do Corém, do Conselho, que tinha vários cursos, capacitações, atualizações. Então, e trazia muita coisa interessante para a gente nesse primeiro momento, né? Boa noite, Francisco. Desculpa, Arnold. Então, vamos lá. Hoje, por ser o primeiro dia, nós vamos trabalhar o cronograma, né? E vamos começar falando sobre a Florence, que é a mãe da enfermagem, né? A medicina tem um pai e a enfermagem tem uma mãe, né? O pai da medicina é o Hipócrates, um sucessor do Platão, um sucessor do Sócrates, e a enfermagem, ela tem uma mãe, né? E essa mãe a gente vai conhecer ela já já. Então, hoje, essa disciplina aqui, ó, ela é curtinha, tá? Ela só tem 40 horas, ou é 30. Deixa eu só confirmar aqui que a minha cabeça tá boa, não. 40 horas, tá? Daí vamos lá. Hoje, né, dia 10, aula online aqui na plataforma com a apresentação do conteúdo. Amanhã, aula online na plataforma com mais um tema, né? As nossas lutas e a origem da enfermagem moderna. Dia 12, aula na plataforma. Dia 13, aula na plataforma. Dia 14, sexta-feira, alunos liberados para executar as atividades que serão encaminhadas, tá? O quão breve possível. Gente, só um minuto, tá? Então, vamos lá. Dia 14 serão liberados para fazer as atividades, né? Que será encaminhada até a quarta-feira. Eu estou disponibilizando para vocês as atividades. Dia 17, na segunda-feira, nós teremos aula novamente na plataforma. Dia 18 também. Ai, pai amado. Dia 18 também teremos aula na plataforma. Dia 19, tá? Aula na plataforma. No dia 20, no dia 19, depois da aula, já vou encaminhar a prova para vocês. E ali no dia 20 é o dia que vocês têm destinado para realizar a prova e tá me encaminhando. Quem não me encaminhar a prova até as 22 horas, né, automaticamente já está lá na lista de recuperação. A segunda chamada e o encerramento, como também a recuperação, vai ser no dia 21. Então, para a galera aí que faz as atividades e entrega a prova na data correta, a disciplina acaba no dia 20, tá? Para o restante, a disciplina se estende até o dia 21. Então, aqui, ó, super rapidinho. Começa hoje, prova dia 20, encerramento dia 21, tá bem? Tá gravado. Qualquer dúvida, acessa a primeira aula, que o cronograma vai estar lá à disposição, tá? Porque às vezes a gente fica repetindo muita informação lá e a informação já está no grupo. Dá uma analisadinha lá, olha. Hoje alguém perguntou e a colega colocou de pronto lá, né? A informação estava bem acima. E era uma informação simples, se hoje ia ter aula, né? Daí hoje começava mais uma disciplina. Então, às vezes, só dá uma volta um pouquinho assim no grupo, que a informação tá lá, tá? Esse cronograma aqui também vai ser encaminhado lá no grupo para vocês. E aí, caso tenha alguma dúvida, consulta o material, tá bem? Então, agora eu vou iniciar aqui a aula. A apostila já foi encaminhada para vocês hoje, já estava disponível lá na escola. Os meninos me ligaram hoje cedo. Geralmente a gente encaminha a apostila no dia que a disciplina começa, né? Então, assim, a disciplina começa hoje e aí eu encaminho a apostila hoje. Daí não tem como pegar a apostila antes do prazo, tá? Que às vezes a gente tem que mudar o material, trazer ali alguma atualização. Então, geralmente, o material é disponibilizado para vocês no mesmo dia que a disciplina começa, tá? Aqui no grupo, sempre à noite encaminho aqui e encaminho para a escola. Só que a galera lá conseguiu falar comigo hoje mais cedo
e eu estava fora da plataforma, não estava dando aula, consegui atender e encaminhar o material. Mas era isso que eu queria conversar também com vocês, para a gente esperar o horário da aula para que eu pudesse mandar o material. Porque de manhã é a turma da manhã, é outra matéria. À tarde, a turma da tarde, outra matéria. E à noite, turma da noite, outra matéria. Né? Então, às vezes, eu estou ali com materiais diferentes e eu não tenho como estar encaminhando para vocês. Então, assim, quando está no horário de vocês entre 6h30 até as 22h30, eu fico ali à disposição com esse material. Daí fica fácil, eu consigo me organizar e encaminhar tudinho que vocês precisam para que vocês consigam aí se organizar da melhor maneira possível. Então, vamos lá. A percussora da enfermagem é esta senhora aqui, esta jovem senhora. O nome dela é Florence Nightingale. Né? Vocês vão ter que ficar íntimos dessa moça pelos próximos momentos da vida de vocês, da vida acadêmica, né, em relação à enfermagem. Por quê? É ela que é a percussora da enfermagem moderna. Ela divide ali um período, né? Antes de Florence Nightingale, a medicina era supremacia. Só existia a medicina e a enfermagem era praticada pela caridade. Pós Florence Nightingale, a enfermagem ela foi instituída como uma profissão científica frente às organizações hospitalares. Então, ela traz esse marco, ela muda a história, ela muda o cenário. Por isso que as pessoas têm a falsa impressão de que a enfermagem é uma profissão caridade, é uma profissão para ser executada por amor, tá? Isso não existe, a enfermagem é uma profissão há mais de 200 anos. Então, a gente tem que começar a se valorizar enquanto profissional, né? A nossa maior dificuldade hoje é fazer com que as pessoas entendam que a enfermagem é uma profissão científica e qual é o papel desse profissional enfermeiro, né? Desse profissional enfermagem. Porque as pessoas ficam sem saber qual é de fato o seu papel, até onde compreende a sua ciência e acaba adentrando na ciência do outro. Eu escuto muitas pessoas falando assim, nossa, deveria ter feito medicina. Não deveria não, eu deveria ter feito enfermagem, porque eu gosto disso, eu gosto da ciência do cuidado. Medicina é uma outra ciência, é uma outra forma de executar, tem uma outra abordagem, completamente diferente da abordagem da enfermagem. E por muito tempo as pessoas têm desrespeitado a profissão do enfermeiro, achando que o enfermeiro ele fica à mercê da orientação da equipe médica ou de qualquer outra equipe intra-hospitalar. E isso não é verdade. Nós trabalhamos com a equipe multidisciplinar, temos o nosso papel, temos a nossa ciência e devemos nos comportar como tal. Mas o que acontece é que a maioria dos profissionais tem dificuldade em entender qual é o seu papel, qual é a sua função. Deixa de executar a sua função e adentra na função do outro. Um exemplo básico. Quando você chega num hospital, tudo que você quer resolver, você procura a enfermagem. Você não procura outra profissão. E aí, quando você está insatisfeito, qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? Você como usuário do sistema. Estou insatisfeita, estou internada lá no Hospital das Clínicas, porque todo mundo aqui é adulto, né? Então, interna lá no Hospital das Clínicas e estou insatisfeito com o serviço de enfermagem. Qual é a primeira coisa que passa na cabeça? Vai reclamar com quem? Com quem é que a maioria das pessoas reclamam quando estão insatisfeitos com a prestação de serviço da enfermagem? É com o enfermeiro, que é ele que está direto com o paciente, né? Ah, mas tu tá insatisfeito com ele. Não tá afim, não tá gostando do serviço dele. Boa, Maico. Primeira coisa que passa na cabeça é eu vou falar pro médico. Vou falar pro meu médico quando ele chegar que você me tratou mal. Eu vou falar pro meu médico que você fez isso. Porque o meu médico mandou fazer assim. Porque o meu médico mandou fazer assado. Desrespeitando completamente a profissão da enfermagem. E quando querem te fazer um elogio, eles falam exatamente assim, ó. Nossa, quase médica. Aquela enfermeira é tão boa, ela é quase uma médica. As pessoas não percebem o quanto que desvalorizam a nossa profissão, porque a nossa profissão ela teve origem aí, teve uma origem na caridade, né? E até hoje a gente luta por igualdade salarial, por um piso, por reconhecimento profissional. Ano passado,
Todo mundo reconheceu o trabalho da enfermagem, que sem enfermagem o hospital não anda, não tem condições. Esse ano, o que está acontecendo? A enfermagem não presta, a enfermagem rouba a vacina, a enfermagem não está administrando a vacina direito. Tudo que você vai fazer é filmado ou mostrando a aplicação, né? O jogo virou assim rapidinho, porque ano passado a gente não estava pedindo PL, não. Esse ano a enfermagem quer reconhecimento, ela não quer palma, ela quer PL, ela quer aprovação do piso salarial, né? Então esse ano a enfermagem já não presta mais. Percebe como a mídia muda o cenário? Rapidinho, quando a gente está ali tentando, né, entender alguma coisa, e foi colocado na cabeça das pessoas, na cultura das pessoas, o desrespeito pela enfermagem. E vez ou outra, nós profissionais da enfermagem também nos desrespeitamos. Quando? Quando a gente deixa um outro profissional, né, dar ordens no setor. Quem regulamenta e quem organiza o setor é a enfermagem. Não é o outro profissional que dá ordem no setor, é a enfermagem que dá ordem no setor. É a enfermagem que gerencia o setor, é a enfermagem que padroniza os horários. Ou você chega e se adequa à rotina do hospital, ou você é convidado a se retirar. É a enfermagem que organiza. Mas as pessoas entendem, as pessoas respeitam? Não, às vezes nem a gente se respeita. O que a gente faz? Ai, o fulano chegou, tem que entregar para ele. Ai, o doutor chegou, tem que fazer. Ai, tem que ser assim, porque o fulano quer, porque ciclano mandou. Não é isso, gente, é ciência, cada um envolvendo, desempenhando seu papel de acordo com o seu conhecimento científico. Enfermagem é uma ciência linda e é uma enfermagem que ela está isenta da administração de medicação. Eu, para ser enfermeira, não preciso prescrever medicamento. É pura ciência, é puro cuidado. Eu aplico uma intervenção, um cuidado, e o paciente me responde com um parâmetro positivo. É administração do cuidado e resposta fisiológica esperada imediata, sem ação da medicação. Ah, professora, mas nós administramos medicação, faz parte da nossa função também. Mas a prescrição da medicação, ela está inerente, né, 100% a uma base profissional de uma outra categoria. E é isso que mais me fascina na enfermagem, né? É essa atenção ao cuidado, sem andar com uma maleta de medicamentos ou com um bulário, um receituário, né? Quer dizer que eu só faço uma prestação de assistência se eu tiver ali uma outra ciência para mudar a fisiologia do paciente. Para a enfermagem isso não é necessário. Nós conseguimos executar as nossas atribuições em qualquer local. Nós não necessitamos de uma abordagem, nós trabalhamos com cuidado, nós mudamos o cenário, nós trabalhamos com a base, com a educação, com a mudança de padrão, né? Desse padrão emocional, psicossocial. Então, a gente trabalha com prevenção. Para mim, prevenir uma doença é muito mais interessante, é muito mais eficaz do que administrar uma medicação e o paciente melhorar os sintomas, né? Então, não me encanta. Todo mundo tem uma falsa impressão de que você tem que fazer medicina. Para dar certo, tem que fazer medicina. Desqualificando, desmerecendo a nossa profissão, a nossa ciência. Tá? Então, eu gostaria que vocês sondassem o coração de vocês e verificassem se enfermagem é realmente isso que você quer. Ou se você não vai ser mais um profissional desses que nos desqualificam e desmerecem a nossa profissão. Dizendo que, deveria ter feito medicina mesmo. É tão inteligente, podia ter sido médica. Como se para ser enfermeiro precisasse ser burro, gente. Olha o que a gente fala para as pessoas. Quando alguém quer me fazer uma elogio, fala assim, você é tão inteligente, você devia ter feito medicina. Gente, para ser enfermeiro não precisa ser burro. Não é pré-requisito, não. Não tenho neurônio, sou burra, vou fazer enfermagem. Não é isso, não. É uma ciência como qualquer outra. Necessita de conhecimento, necessita de dedicação e de atenção. E foi isso aqui que Florence Nightingale implantou lá na Guerra da Crimeia no ano de 1800. E a gente até hoje está tentando defender uma bandeira que todo mundo reconhece a necessidade, mas que ninguém quer valorizar da maneira que o profissional brasileiro precisa ser valorizado. Porque ninguém passa o cartão do amor no supermercado. Eu não fiz enfermagem por amor, gente. Nunca fiz e não tenho intenção de fazer enfermagem por amor. Eu fiz enfermagem para ganhar dinheiro. Para ter dinheiro para sustentar minha família. E a mim também, né? Então, vamos mudar esse padrão. Enfermagem não é caridade. Para você ser um bom profissional de enfermagem, você não precisa trabalhar de graça.
E pode prestar atenção aí, depois que vocês fizerem a disciplina de farmacologia, o que vai aparecer de pessoas para você fazer administração de anticoncepcional, né? Rafaela já fez, não já, Rafael? Aparece uma galera para você fazer anticoncepcional, para você administrar medicamento, né? E aí, a maioria dos alunos ainda manda mensagem para mim. Além de estar fazendo de graça, sem prescrição médica, não segura a peteca e ainda manda mensagem para mim me perguntando. Né? Em vez de ir lá estudar e fazer a prestação, já que você disse que você tinha capacidade de fazer, então vá lá e faça 100%. Não me mande mensagem me perguntando, porque você já teve a disciplina. E o que eu falei foi não faça, sem prescrição, né? Então, nós devemos mudar o padrão. Já que você vai fazer, eu estava outro dia conversando aqui com, acho que foi com o Luiz, exatamente sobre isso, sobre essa falta de valorização que a gente faz conosco, né? A maioria da galera faz aí anticoncepcional gratuito. Não faça isso. Não faça, porque é uma ciência, você paga o curso. Você gasta com seringa, você gasta com algodão, você gasta seu tempo, você gasta o seu conhecimento. Tem que ter um valor. Porque de graça a enfermagem não aguenta mais trabalhar. Vocês vão ver só. Aprendeu a verificar a pressão e todo mundo, verifica aqui minha pressão, tira minha pressão, tira minha pressão, tira minha pressão, mas tudo gratuito. Ninguém faz isso com o médico, gente. Aproveita que tu tá aqui, vamos me consultar aqui rapidinho. Ninguém faz isso não. Por que será? Aproveita aqui que tu veio no almoço da família e verifica aqui minha pressão, faz uma medicação em mim, prescreve aí meu anticoncepcional. Não é assim não. Hein, doutor, olha aqui meu exame, vou te mandar aqui no meu WhatsApp, tá? Tu me diz aí o que deu. Não pague consulta não pra ver. Aí com a enfermagem tu faz isso? Com a tua própria categoria, tu faz isso? Tu não se posiciona? Então, às vezes, a gente fica reclamando da situação que a gente está e nós não fazemos nada para mudar. Continua aplicando anticoncepcional de graça, continua verificando a pressão arterial de todo mundo, né? Por exemplo, se você for numa farmácia verificar a pressão arterial, você vai pagar? Se você for lá na Unimed hoje verificar sua pressão arterial, você vai pagar? Então, se você for verificar a pressão da sua tia ou da sua vizinha que você acabou de chegar do trabalho cansada pra caramba, que a última coisa que tu quer ver na tua frente é um aparelho de pressão arterial, cobra. Porque enquanto tu não cobrar, ela vai pedir todo dia. No dia que tu cobrar, ela vai pensar 2 vezes antes de pedir. E ela vai começar a entender que esse serviço é o teu ganha-pão. Tu vai lá numa costureira e pede pra ela costurar de graça? Tu vai na padaria e pede pra ele te dar o pão de graça? E por que a enfermagem tem que fazer um curativo gratuito? Percebe que nós trabalhamos por caridade? E as pessoas ainda colocam na nossa cabeça que isso é por amor. É amor o que você faz. Você ama o que você faz. E o padeiro que faz o pãozinho gostosinho não ama o que ele faz também, não? Mas ele eu tenho que pagar, né? O médico que me passou um monte de exame, que tá me consultando, ele não tá executando medicina com amor também, não? Por que eu tenho que pagar no final da consulta? Então, vamos começar a entender algumas coisas, vamos começar a se posicionar, porque do contrário o cenário não vai mudar. A gente vai continuar ralando pra caramba para pagar a parcela do curso aí e trabalhando de graça pra galera, tá? Porque agora, sabe o que foi que aconteceu com a política da vacina? Pegaram todos os alunos das instituições que estavam precisando terminar o curso, fazer estágio, botaram eles para fazer a medicação, fazer vacina na galera. Não contrataram ninguém para fazer vacina. Botaram os alunos. Foram todos os alunos para a linha de frente fazer medicação. Aí, naquele dia que os alunos foram vacinados, chegou o dia dos alunos serem vacinados, né? Lá no PNI. Os alunos foram vacinados. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Foram bombardeados em todos os jornais. Você serve para estar lá vacinando a população, mas você não pode usufruir desse benefício da vacina. Aí, o que foi que as instituições fez? Tirou todos os alunos do campo. No outro dia, saiu um edital de convocação a profissionais. A medicina foi convocada sendo remunerada de 6 a 7 mil reais por mês. A enfermagem foi convocada, sabe como? Sabe como que a enfermagem foi convocada? Serviço voluntário. E a galera vai. E eu tenho certeza que se chamarem um de vocês, vocês também vão.
Estavam felizes da vida, achando que, nossa, estava maravilha, estágio muito bom, tô na linha de frente, uhul, que legal. Vai postar em tudo quanto é rede social. Feliz da vida, achando que isso é um benefício para você. Não, não é não. Estão tirando a possibilidade de um colega formado trabalhar com dignidade. Daqui a pouco vocês não serão mais alunos, serão vocês, os colegas formados, que estão tendo o emprego retirado porque o aluno está lá executando a atribuição. Então, não aceitem pouco. Não aceitem. Tá? Tem algumas instituições aqui que tratam a enfermagem feito lixo. Então, não aceitem. Repensem. Porque o nosso conselho, essas coisas ele não consegue ver. Ele não consegue intervir, ele não consegue burlar. Porque a maioria dos profissionais aceita. Né? E a gente não tem como entrar na cabeça das pessoas, mas se a gente começar a se posicionar, a se policiar e a dizer não para algumas situações, o cenário começa a mudar. Mas só muda aqui, gente, no berço. Porque depois que está lá dentro, você não consegue mais se ver, se observar. Só muda enquanto está aqui. Então, só façam os estágios que é inerente ao curso. O que não for inerente ao curso da grade curricular, só faça se for remunerado. Porque todas as outras profissões têm estágio remunerado. Vocês sabiam que a enfermagem é a única profissão que não tem estágio remunerado? Todos os outros cursos, você vê aí procura de emprego, todos os dias sai na página aqui de Rio Branco, né, estágio para as outras áreas. Administração, serviço social, psicologia, medicina, sai estágio aí para a galera torta e à direita. Para todas as profissões. Todos remunerados. Para a área da enfermagem, quando tem, é gratuito. Serviço voluntário. Por quê? Porque a gente posta foto e diz que está trabalhando por amor. Exatamente, Rafaela, o pensamento é com relação à experiência, só que o próprio estágio que você faz pela grade curricular já é a tua experiência. Eu fico nervosa quando eu escuto um aluno dizendo que não tem experiência. Professora, eu não tenho experiência. Como assim? Junta a tua carga horária de horas de estágio. Tá lá na tua ementa. Tu tem como saber quantas horas tu tem que cumprir de estágio para tu se formar. É aproximadamente 800 horas de estágio. Como é que tu não tem experiência? Como é que tu não tem experiência comprovada se tu tem horas de estágio? Às vezes a falta de interpretação da população é o que deixa ela, né, numa situação difícil. Um monte de aluno meu mandava currículo, professor, eu não consigo emprego em lugar nenhum porque eu não tenho experiência. Eles querem alguém com experiência. Eu falei, quem foi que disse que você não tem? Você tem experiência. Você fez um curso técnico de enfermagem, você teve a obrigatoriedade de passar pelos estágios dentro das unidades. Isso já é o teu ponto forte. Tu teve que fazer estágio de saúde da mulher, saúde da criança. Tu teve que fazer estágio lá na Fundação Hospitalar, teve que fazer estágio no posto de saúde, tu teve que fazer estágio na sala de vacina, na puericultura. Tu tem todos esses estágios. Farmacologia, ações básicas, tudo isso conta, são horas de estágio dentro da unidade de saúde. Professora, mas como é que eu vou comprovar isso? Meu Deus do céu! Lá no teu histórico escolar. Aí agora lá na experiência você coloca em busca de uma oportunidade, aí fica difícil da pessoa saber. Fica difícil, porque a maioria das pessoas nem lê, né? Então, vamos entender, vamos fazer igual a Flores, vamos mudar padrão. Porque essa mulher aqui, ela é sensacional. Quando a gente começa a entender quem ela é, a gente descobre que a gente pode mudar o mundo. A nosso favor, não contra a gente, porque contra a gente tá remando há muito tempo. Então agora chegou a hora da gente ter, né, esse insight de procurar melhorar, melhorias para nossa categoria e não mudar de categoria. Né? Porque o que a maioria das pessoas quando saem da enfermagem não é porque não gostam da profissão, é porque merecem e têm a necessidade de ganhar mais. Então aqui, ó, a Florence Nightingale, ela nasceu em 1820 e morreu em 1910. Ela nasceu lá na Florença, italiana, tá? No dia 12 de maio de 1820. Por isso que o dia 12 de maio é considerado o Dia Mundial do Enfermeiro, tá? Do profissional enfermeiro de graduação de nível superior, porque se comemora no dia do aniversário desta maravilhosa que nasceu lá na Itália e foi a precursora da enfermagem moderna no mundo, tá? Nessa época aqui, os pais dela residiam, tá? Na Itália e eles eram milionários, tá? Eram o William Nightingale e ela foi aluna lá do principal colégio de Londres, então ela teve uma boa formação.
Calma aí, Lili, que eu não dei conta de acompanhar. Só um minuto, tá, gente? Deixa eu ver aqui o que a Lili falou. Exatamente, Lili. Brigando pelos estágios obrigatórios. A gente briga por campo mesmo, isso aí é verdade. E é uma briga grande, porque tem as outras instituições também, tá? Agora, a nossa sorte é que a maioria das instituições a nível técnico estão paradas. A única que está funcionando é a Uninorte. Então, de nível técnico, a única é o CTEAC. E de nível superior, a única é a Uninorte. Então, a gente está sem concorrência direta, né? Então, quando às vezes a Uninorte pega um campo e a gente fica sem campo ali 1, 2 semanas, mas depois já pega o campo novamente. Então, nesse momento, né, a gente está com dificuldade porque as unidades não querem receber alunos, tá? E não é porque elas não precisam receber alunos, é porque se ela pega aluno, algum aluno pode se contaminar lá dentro e esse aluno não vai ter suporte. Tá? Porque nem o profissional que está trabalhando lá dentro, ele não tem uma atenção diferenciada porque ele é profissional da área da saúde. Nós não temos, vocês sabiam? Tô na linha de frente, se eu pegar Covid, eu não tenho leito especial. Eu vou pra fila como todo mundo. Tá? Então, imagina um aluno que nem tem remuneração para isso. Então, algumas unidades não estão aceitando os alunos. Essa é a nossa principal dificuldade hoje, né? Apesar de o índice de aluno contaminado pelo Covid é praticamente zero. No CTEAC, durante os estágios, a gente não teve nenhum caso. A gente já teve casos de vários alunos contraindo Covid, mas não em campo de prática, né? Adquiriu ali Covid ao longo da pandemia. Não lá no campo de prática. No momento do estágio, nenhum aluno foi afastado por Covid. Então, essa galera aqui tinha muito dinheiro. Colocou a Florence para estudar em colégios maravilhosos. Naquela época, a mulher ela era criada para ter dons domésticos, para cuidar do lar e para parir, para gestar, para ter uma família. A mulher é criada para isso. Os pais da Florence achavam que ela merecia um pouco mais, eles tinham condições. Então, eles investiram nos estudos. Mas a intenção era a mesma. Ela vai saber ler, vai saber escrever, vai ser uma mulher culta, mas vai ser para o casamento. Então, aqui os pais delas eram muito religiosos e era daquela turma tradicional, uma família tradicional. Só que durante uma viagem dela para o Egito, ela visitou alguns hospitais e isso despertou nela uma vocação para a enfermagem, apesar daquela época, né, não ser uma atividade digna, porque era uma atividade executada por viúvas. Viúva automaticamente era considerada prostituta, porque ela não tinha mais marido. Então, eram as mulheres viúvas ou as mulheres abandonadas pelos seus maridos. Uma forma, né, delas se manterem ali, conseguirem sustentar os seus filhos, era trabalhando. E essa profissão de cuidar das pessoas era vista como uma profissão indigna, uma vez que os doentes eram assistidos pelos seus familiares. E se aquela mulher foi abandonada, né, ela não era uma boa pessoa para estar assistindo. Então, é muito difícil. É muito difícil, né, a gente ter ali uma prestação de serviço, a gente mudar o padrão, uma vez que a origem de uma profissão que é praticamente 100% feminina, ela é muito complicada, né, porque a origem da mulher na sociedade é muito complicada. Tudo que envolve mulher é desqualificado, é desmerecido. Até hoje, nós, enquanto mulheres, estamos ali lutando por igualdade salarial. Se a gente está num momento em que estou concorrendo a uma vaga de emprego, eu e um homem, quem vai primeiro, vocês acham que é quem? O homem ou a mulher? Concorrendo ali, eu tenho a mesma qualificação técnica, a mesma qualificação científica, mas o homem que vai ser contratado. O homem. Sempre é assim. Então, numa profissão que 90% do seu corpo é mulher, vocês imaginam que é como? Então, desde os primórdios, já era uma profissão vista com indignidade. Não era algo digno. Imagina para uma moça rica executar essa atribuição, né? De forma alguma. Então, Florence, ela estava destinada a receber uma boa educação, a se casar com um cavalheiro de fina chip e a ter filhos e a cuidar da casa e da família. Só que enquanto esse dia não chegava, os pais dela estavam investindo ali nos estudos. Aí olha onde a moça estudou. No Coliseu, na melhor universidade que tinha na Itália. Ela era só maravilhosa, uma das pouquíssimas mulheres que tinham acesso
a educação e principalmente a educação de nível superior. Alguns pontos chaves aqui da vida da Florence. Ela tinha uma inteligência incomum, acima da média. Ela era extremamente inteligente. Por quê? Comparado às outras mulheres que não tinham acesso à educação, óbvio que a mulher era uma gênia, né? Naquela época, tinham poucas mulheres e as mulheres que tinham não sabiam ler, elas tinham outros dons, elas não eram para a educação era uma coisa de homens, né? Então, ela era considerada uma mulher muito inteligente. Ela tinha um dom para cuidar do próximo, tinha ali aquela doçura feminina, né? Para cuidar do próximo. E ela alegava ter recebido um chamado de Deus aos 16 anos, quando ela foi para essa viagem no Egito. Então, ela rompeu aqui, vários paradigmas e principalmente muitos preconceitos. Depois dessa viagem, ficou claro que essa menina não ia se conformar com esse modelo de vida que estava destinado para ela pelos pais dela e que ela era completamente diferente, porque ela gostava de matemática, ela gostava de números, ela gostava de probabilidade, ela gostava de entender como que acontecia e por que acontecia. Então, ela colocava isso em números. Então, a gente já vê aí que a intenção dela era de transformar em dados científicos, de comprovar uma tese. Então, ela já vem ali no método Galilei, no método Hipócrates, no método Marx. Né? Então, ela traz aí uma situação de pesquisa, né? Exatamente, David, ela implantou o método da estatística para a enfermagem. O método de pesquisa científica foi implantado por Florence Nightingale, lá nos anos de 1800. Né? Então, aqui, ela gostava de estudar matemática e era o que ela sempre queria fazer, estudar. Só que os pais dela, né, perceberam que aquilo ali estava colocando algumas ideias erradas na cabeça dessa menina que estava predestinada a se casar. E qual era o homem que iria querer uma mulher que não obedecia às ordens do seu legado? Né? Então, já estava trazendo ali algumas dificuldades. Os pais dela começaram a prender um pouquinho mais ela e a não investir tanto assim nos seus estudos. Aos 16 anos, ela disse, né, ela relata que Deus escreveu com ela e a convocou para o serviço. E esse serviço seria servir a Deus através da profissão, de cuidar do próximo com amor, executando ali a caridade. Mas a mulher era rica, né, minha gente? E naquele período nós não tínhamos hospitais. Então, para ela era muito interessante, né, essa situação. E ela queria fazer algo não só para a família dela, mas algo para todos. Então, ela queria servir a Deus, e isso para ela significava cuidar dos enfermos, e especialmente dos enfermos que estavam hospitalizados. Porque naquela época, né, os hospitais, eles não curavam. O hospital era um alojamento de doentes. Quando as famílias não tinham mais condições de tratar, eles deixavam nas casas de caridade, eram os mausoléus das igrejas, tá? A parte subterrânea. As pessoas eram abandonadas para morrer. Dificilmente uma pessoa que era deixada no hospital, ela tinha um sucesso no tratamento. Ela evoluía para óbito, porque não tinha assistência, não tinha qualidade e não tinha um cuidado adequado. Então, o perfil da Florence era mudar o nicho hospitalar. Ela queria inverter essa situação, que de fato ela consegue, né? Porque ela traz, hoje o parâmetro é diferente. A chance de uma pessoa que está tratando em casa é menor do que uma pessoa que está tratando no hospital. Então, ela mudou aí, esse paradigma. Já trouxe aí um marco interessante para a gente. Os hospitalizados eram só os pobres e a Florence se preparou para cuidar dele, praticando aqui, com os indigentes que viviam próximos à casa dela. Então, tudo que ela entendia de saúde, que ela aprendeu, né, durante os seus estudos, ela aplicava com as pessoas que moravam próximo, que sabiam que ela fazia essa assistência generalista. Então, procuravam ela e, como a família tinha condições, ela acabava ali acolhendo essas pessoas, fazia sua pesquisa, registrava através de anotações os seus dados, as suas chances de sucesso, os seus dados ali de sucesso, e apresentava para a comunidade como um todo, ali na busca de melhorar a situação que ela vivia, né? Só que a Florence foi em frente, logo surgiu aqui uma oportunidade para ela colocar em prática tudo que ela aprendeu. Então, aqui em 1854, lá na Inglaterra e na França, estavam enfrentando a Rússia e a Turquia. Foi considerada a Guerra da Crimeia. Aí esse carinha aqui, o Sidney Gilbert, ele conhecia a família da Florence.
né, que era da alta roda, e ele já sabia que a Florence, ela estava fazendo esse trabalho e que ela tinha sucesso nos tratamentos dela. E a imprensa estava descendo de pau no governo, dizendo, ó, os hospitais lá só servem para matar os soldados, faz alguma coisa, muda o hospital, porque a gente vai perder todos os nossos soldados, a coisa tá feia, faz alguma coisa. E aí, o Sidney lembrou da Florence, e ele era membro do governo inglês, né? E ele pediu aqui, ó, para que a Florence chefiasse um grupo de enfermeiras que fosse enviada para o front tour, né? Uma tarefa que a Florence se entregou de corpo e alma, porque a Florence, ela cuidava incansavelmente dos pacientes percorrendo as enfermarias durante o dia e à noite. Como à noite não tinha luz elétrica, ela percorria com uma lamparina, por isso que ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada. Então ela traz aí um outro momento importante para a enfermagem, né? A assistência era prestada aos doentes durante o dia e o índice da mortalidade era muito alto, porque durante a noite os pacientes ficavam à mercê da própria sorte, né? Então a Florence, ela já muda esse parâmetro, ela faz uma vigilância constante, por isso que a enfermagem trabalha 24 horas. A gente não fecha o hospital às 5 horas da tarde e vai embora. Ah, pronto, todo mundo que está doente aqui vai embora, amanhã, 8 horas da manhã, todo mundo volta que eu vou abrir o hospital novamente. Não funciona assim, né? Isso lá desde uma visão da Florence, que ela entendeu que a gente não pode negar assistência no período noturno. Se o período noturno é o período que as pessoas mais evoluem para óbito, então é no período noturno que eu vou me dedicar mais. Surge aí a escala. Você trabalha de dia, folga à noite. Trabalha à noite, folga de dia. Então, você já é uma visão da Florence, né? Uma padronização Florence Nightingale. Então, ela começou aqui a providenciar comida, remédio, agasalho, além de supervisionar o trabalho de todas as outras enfermeiras que ela levou com ela. Mais que isso, ela fez estudos estatísticos e a vocação dela para a matemática, enfim, triunfou, porque ela sabia que se ela comprovasse por A mais B a sua teoria, ficaria mais fácil para implantar, né, em toda a península que ela morava, e não só naquele cenário de guerra em que ela atuava, que isso ia servir, né, para mudar a profissão, que ela queria ver aquilo como uma profissão, uma legalização profissional. E para isso ela precisava validar as suas teorias. E a validação no método científico só se dá com estatística, né? A gente não inventa as coisas. As chances desse curativo com o PVPI dar certo, eu acho que vai dar certo. Não existe. A chance desse curativo com PVPI dar certo é de 60% comparado a um curativo que vai ser realizado com clorexidina. Então, a gente trabalha com dados científicos, com comprovação. E é por isso que a enfermagem é uma ciência. A gente não acha nada na enfermagem. A gente executa, a gente domina fisiologia, a gente domina farmacologia. A gente tem que dominar microbiologia, parasitologia, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do neonato, né? Função renal, função cardíaca, débito urinário, tudo a gente tem que entender como é que funciona para a gente desenvolver metodologias assertivas no nosso plano de cuidado. O nome disso é sistematização na assistência. Como é que você sabe que uma pessoa está com desconforto respiratório? Verificando a frequência respiratória desse paciente. E aí, se houver necessidade, você oferta oxigênio para ele, ou do contrário, muda o decúbito, porque você conhece de fisiologia, sabe da circulação, sabe que a veia cava fica do lado direito e quando ela está comprimida, ela desfavorece o débito cardíaco e isso, consequentemente, sobrecarrega o pulmão e a pessoa não respira. Daí você aprende isso como método científico. E aí a galera vem desqualificar o estudo da enfermagem, né? Agora, recente, a gente se envolveu numa polêmica que eu achei muito interessante. A pessoa que criou o Pilates é enfermeiro. Joseph Pilates, ele era enfermeiro. A mulher dele que trabalhava com ele no estúdio era enfermeira. E a enfermagem é a única profissão que não podia fazer o curso de Pilates para aplicar o Pilates, sendo que o criador da técnica é enfermeiro. Qualquer profissão chega, pega os nossos procedimentos e vai embora. Nós já nos envolvemos em diversas brigas judiciais relacionadas, né, à nossa classe, à nossa categoria. Então, graças à ação judicial, o Pilates agora voltou a ser da enfermagem. O fisioterapeuta pode continuar fazendo, né? O professor de educação física
também, mas agora é um procedimento preconizado para a enfermagem também. Então percebam que as outras profissões, elas se organizam e são profissões mais jovens. Fisioterapia e psicologia têm menos de 60 anos. E já são profissões regulamentadas. Serviço social é uma profissão super jovem. E tem uma política regulamentada por trás. A gente está falando da enfermagem moderna de 1854. São praticamente 2 séculos de história. E a gente ainda está tentando comprovar para que veio. Porque a maioria das pessoas, né, parece que estão na profissão de passagem. Não entende o que estão fazendo ali. Não se achou ainda ali dentro. Virou secretário. Né? Para ser secretário é uma outra faculdade. A secretariado executivo é um outro curso. Enfermagem é outra coisa. É terapia do cuidado, é a arte da intervenção com ciência, aliada a tudo isso. Então você escolhe um ramo, se qualifica e se joga e vai ser muito bom, tá? Não é para ser bom não, é para ser muito bom. Para as pessoas ouvirem falar muito seu nome. Quando pensarem assim em pediatria, pensar Rafaela Tabosa. Cara, na pediatria não tem para ninguém não. Quando pensar assim, ó, em paciente neurológico, vai pensar na Sheila. Não, Sheila é maravilhosa. Sheila é incrível. Quando pensar lá em maternidade, vai pensar na Anne. Anne, não, lá na maternidade tem uma moça, a Anne. Cara, o trabalho dela é incrível. Entendeu? A gente tem que se destacar no meio. Porque ser bom, né, já é por ter nascido mulher. Nasceu mulher, já tem que ser boa. Porque a galera que nasce homem só tem que fazer. A mulher, para se destacar, ela tem que ser muito boa. Para ela ser valorizada, ela tem que ser boa no que ela faz. Tem que ser acima da média. Igual Florence Arquette, considerada acima da média. Sobrenatural. Para a época. Né? Porque a gente já tem essa desqualificação já do nascimento. É cultural. Na Europa, a gente não tem essa dificuldade. Mas aqui no Brasil, pelo patriarcado, nós ainda temos essa dificuldade. Então, nós temos uma história aí muito grande de lutas. Isso falando da profissão que envolve mulheres, né? Sem falar da profissão enfermagem. Estou nem trazendo aqui para o saco da enfermagem. Estou trabalhando só no quesito mulher, por ser mulher no campo profissional. Se vocês procurarem saber na empresa que vocês trabalham, vocês vão descobrir que os homens ganham mais que vocês. O homem que executa a mesma função que você, ele vai sempre ganhar mais. De 10% a 40% a mais que você. Né? E, às vezes, são técnicos de enfermagem. Todo mundo no mesmo palio, todo mundo com a mesma qualificação e todo mundo trabalhando no mesmo setor. Mas aí o homem sempre ganha um pouquinho a mais. Lei, né? As leis que regem a nossa Constituição. Então, aqui, ó, mais do que estudos, né, que ela estava fazendo ali, ela estava mudando o índice de mortalidade. E os seus méritos foram reconhecidos e ela recebeu uma importante condecoração da então rainha da Inglaterra, a rainha Vitória. Quando ela voltou da guerra, né, ela desenvolveu um transtorno pós-traumático. Então, ela se recolheu ao seu leito e nunca mais Florence Nightingale deixou o quarto. Ela abandonou a enfermagem? Não. Né? É até provável que isso tenha sido o resultado aqui, ó, da brucelose, que foi uma infecção crônica que ela contraiu durante a guerra. Tá? Mas os danos da guerra foram mais a nível psicológico que a nível físico. Mas havia aí, ó, um óbvio componente emocional. Tá? Ela em nenhum momento descarta um componente emocional que a impossibilitava de sair do seu quarto. Então, ela fez isso como uma forma de fuga para ela sumir um pouquinho da realidade. Porém, ela não abandonou a enfermagem. Mesmo acamada, ela continuou trabalhando intensamente, trabalhando aqui com a cabeça. Ela colaborou com várias comissões governamentais sobre a saúde dos militares, fundou uma escola de treinamento para enfermeiras e escreveu um livro sobre como fazer esse treinamento. E até hoje esse livro é utilizado no treinamento das enfermeiras. É o modelo nightingaleano. O modelo nightingaleano fala da postura da mulher. Porque a profissão era executada por mulheres. Homens eram médicos, mulheres eram enfermeiras. Isso só muda nos anos de 1900, tá? A gente ainda está aqui em 1800. Então, como que era colocado isso? As mulheres não poderiam, né, de maneira alguma, esboçar sentimento.
Era um regime militar. A nossa profissão foi forjada dentro da guerra. Nós fazemos parte de um quartel. E é por isso que a nossa roupa, ela tem que demonstrar respeito. Eu trabalhei numa instituição e dei aula numa instituição que, dependendo da roupa de baixo, se fosse transparente, você voltava. Aluno mandava voltar aluno direto. Se o sutiã fosse rosa, tivesse bichinho, né? Então, nessa instituição, até a roupa de baixo, ela é controlada. Hoje, a gente tem a política do zero adornos. Em algumas instituições, não permite a utilização do adorno. Nada que traga ali para esse corpo feminino uma atenção exacerbada. Então, as mulheres da enfermagem, teoricamente, são mulheres simples visualmente dizendo, né? Então, elas não têm muito adornos. Apesar de você ver um monte de enfermeira com unha de acrílico, né? Acrílico aí, aquelas outras que eu não sei, fibra de vidro, né? Então, destoa um pouquinho. A gente vê aí a enfermagem trabalhando de salto alto. Gente, é lindo, eu acho lindo. Acho lindo uma mulher de salto, toda maquiada, toda bonita, mas não condiz com a realidade, não condiz com o método nightingaliano. Fora do hospital, você pode ir para o seu desfile de moda. Dentro do hospital, você não pode chamar atenção, né? Sou até desrespeitoso com quem tá lá doente. Fala, Miriam. Nesse hospital que eu trabalhei, tinha uma físio, quando ela ia mexer na máscara do paciente, chega dava até um nervoso. A unha dela era enorme. E ela, aquela unha enorme, mexendo na máscara, fica na máscara do paciente. Quando é físio, quando é médica, eu juro que eu não me importo. Eu nem olho. Agora, quando é enfermeira, eu me contorço. Dá vontade de gritar. Porque como é que executa trabalho com a unha daquele tamanho? Professora Vanessa, o meu estágio no centro cirúrgico tem uma médica lá que ela faz cirurgia de salto alto. Sei. Não sei se a senhora sabe. Tem uma galera que usa. Se não é da enfermagem, eu tô nem aí. Eu não me importo. Juro que eu não me importo. Porque a pessoa sabe o juramento que ela fez. Agora, enfermagem, trabalhando com uma unha enorme. A gente trabalhava lá no Hospital da Criança, tinha uma enfermeira que tinha uma unha enorme. Quando ela ia puncionar uma criança, a unha dela entrava no braço do bebê. Eu falei, se esse bebê fosse meu, ela tava ferrada. Eu não falava nada, né? Porque, afinal de contas, ela tava numa posição superior a mim. Mas eu não consigo entender como é que você consegue puncionar, realizar um curativo com unha grande. Não dá, é micro, tem micro-organismo ali embaixo. Na higiene e profilaxia, a gente aprendeu, tem micro-organismos ali embaixo. A gente faz a higienização das mãos a todo instante, né? Tem, Lilian, tem uma galera ali da saúde. Eu acho que a gente pode ser bonita de várias outras formas, né? A gente pode se manter bonita no campo de prática, dentro do hospital, mas a gente não precisa de alguns artifícios, porque isso vai de encontro à profissão que a gente escolheu para executar, né? Para fazer o acesso, a pessoa tem que estar de luva. O enfermeiro tem que estar com a luva. Para administrar no paciente tem que estar de luva. Porque várias vezes eu ouvi também dizer assim, porque a luva atrapalha, é lisa. Já ouço muito. Diz que a luva gruda no esparadrapo e não sei o quê. E, na verdade, Cris, né? É para ser proibido. É negligência, né? Se você faz isso, imprudência, negligência. E, na verdade, né, essa história de que o esparadrapo não dá certo com a luva, as meninas que fizeram farmacologia comigo aprenderam a trabalhar com luva e esparadrapo. Dá para trabalhar. Pode falar, Érica. Eu trabalhava em uma clínica, que eu sou técnica bucal, e aí eu sempre teria essa questão, né? Tipo, eu não gostava de maquiada e a unha sempre curtinha. E cheguei lá nessa clínica, logo quando eu comecei a trabalhar, as meninas totalmente diferentes, aquela unha gigante, tudo maquiada, aquela coisa toda, né? Aí o meu chefe chegou pra mim e falou, Érica, tem como você padronizar, tipo, vir com a unha pintada igual das meninas, deixar crescer mais um pouco, porque minhas unhas sempre eram muito curtinhas. E, tipo, vir maquiada, pode passar batom vermelho mesmo. Sabe? Que, na verdade, E como era meu primeiro, tipo, a primeira vez que eu tava trabalhando,
Então, eu segui a regra da clínica, Mas entendeu? ali, Tipo assim, eu comecei ali, a Érica, usar você não maquiagem, eu percebeu, comecei a deixar a você unha não percebeu que maior, você né? E foi pintar. assediada sexualmente e moralmente. Porque quando uma mulher bonita fica na recepção, as pessoas compram a mulher bonita, a beleza da mulher, elas não compram o procedimento. É por isso que a maioria das lojas faz isso com as mulheres, colocam a mulher ali num padrão de beleza, que é uma exigência da sociedade, na busca de vender, porque ela chama a atenção, ela seduz o cliente, é uma técnica de venda. E isso na enfermagem não se faz necessário, porque a gente não vende absolutamente nada. Porque, tipo, eu não entendi porque eu não era da Mas recepção. você tinha que chamar a atenção, afinal de contas era um padrão ali, mulheres bonitas. Assim, eu não entendi porque eu não era da recepção, né? Eu era do consultório. Tipo assim, eu era do consultório e tudo, né? A gente sempre ficava mais de luva, de touca, tipo, de máscara, essas coisas. Tipo assim, eu fiquei muito assim, né? Porque no curso a gente sempre Que não escutava pode. de que não podia estar usando maquiagem, não podia estar com a unha grande ou pintada, era melhor estar deixando aquela curtinha ou incolorzinha, sabe? Tipo assim, é o que a gente escuta no curso, né? E aí, quando chega na prática, pelo menos lá, né? Não, Onde a eu maioria dessas trabalhei, era clínicas desse jeito. particulares, elas exigem essa postura do profissional, tá? E aí aceita quem quer. Por isso que eu trabalho por conta. Porque eu faço do jeito que eu quero. Né? Trabalhar por conta é algo que me realiza enquanto profissional da enfermagem. Né? E dentro de algumas instituições que eu trabalho, isso é uma exigência. Né? Por exemplo, Santa Juliana tem a política do zero adorno. Algumas pessoas usam adornos lá dentro, mas tem a política na própria instituição. E a pessoa que não está respeitando a política da instituição, ela está indo de encontro com uma regra que tem lá dentro. A regra existe, assim como existe a regra em outras instituições, mas não tem a fiscalização necessária. Nesse ambiente do particular, existe ali um padrão de serviço, um padrão de atendimento, um padrão de trabalho. Daí você se enquadra ou fica sem emprego, né? Mas isso vai de encontro ao juramento que a gente faz em relação à enfermagem. O regime nightingaliano é um regime em que a mulher ela não pode ser vista como símbolo sexual. Vocês já foram no sexy shop? Qual é as principais fantasias que tem lá dentro? Enfermeiro, Mas bombeiro, tu achou de médica lá dentro? policial. Ou tu achou de enfermeira? É branco e tem uma cruz. Poderia ser de médico, não podia? Poderia ser de farmacêutica, não poderia? Por que tem que ser de enfermeiro? Alguém sabe me dizer? Exatamente, Eles já fazem isso da nossa imagem, né? desrespeito da população por parte dos profissionais, né? Depois vocês, quando vocês jogarem assim, ó, enfermagem no Google, você coloca lá imagem, né? Imagem de desenho, vai aparecer um monte de Betty Boop. Alguém sabe quem é a Betty Boop? Ela foi prostituta. Vai aparecer ela vestida de enfermeira, mostrando a perna, sensualizando em cima de uma mesa de consultório. Né? E isso traz ali um desconforto para a equipe de enfermagem. Nós temos vários processos judiciais correndo em relação a esse tipo de situação. Né? Fizeram até uns memes agora que eu achei muito engraçado. Falaram assim, quando alguém pede para eu me vestir de enfermeira, aí ela aparece toda com todos os paramentos que a gente usa no hospital, porque, gente, eu não consigo entender o que tem de sexy em você botar um jaleco, um capote, uma N95, um face shield, uma touca e um sapato fechado com um capote em cima desse sapato. Eu não consigo entender onde é que tá a sensualidade aí. Pode ser a mulher mais bonita do planeta, gente. Não tem condições. E por que essa erotização com a enfermagem? Cara, você vai estar de branco. Quando todo mundo está de branco no hospital, você não tem como saber quem é enfermeiro, quem é médico, quem é farmacêutico, quem é do serviço social. Tá todo mundo de branco, todo mundo na mesma praia. Né? E todo mundo tem lá a cruzinha de identificação dizendo que é da área da saúde. Mas na hora que você procura, né, alguma fantasia, você não compra uma fantasia de médica. Você compra uma fantasia de enfermeira. Você escuta quando alguém diz que está fazendo medicina que ela vai ter relacionamento extraconjugal com o médico? Você não escuta. Agora, quando a enfermagem diz que está fazendo enfermagem, a gente escuta muito termo pejorativo.
né? Um desrespeito ali por parte da população que a enfermagem tem aceitado durante muitos anos. Nós somos autores também dessa história difícil. Afinal de contas, a gente aceita tudo isso. Eu sempre falo, eu me recuso em relação à erotização da enfermagem. Eu acho absurdo. Não é algo que não desce na minha garganta a erotização por parte da enfermagem. Então, depois vocês repensem esse conceito, dá uma analisada aí. Se para você tudo bem, ok, né? Mas para mim não desce. Erotização da enfermagem, eu acho que não tem nada de sexy em cuidar de uma pessoa que está doente ali no estado de convalescência e muitas vezes evoluindo a óbito. É inadmissível você erotizar essa profissão tão bonita. Você trazer um outro significado ali. Então, assim, Florence lutou pra caramba, estudou, transformou nossa profissão em ciência pra vir uma galera e dizer, né, que, assim, é fantasia sexual. Dói meu coração, ele grita e sangra. Então aqui, ó, a maior missão da Florence Nightingale, qual foi? Aconteceu lá na Guerra da Crimeia. Antes disso ela já atendia, antes disso ela já estudava, antes disso ela já trabalhava com assistência, antes disso ela já tinha dados científicos comprovados, estudos comprovados, já tinha método ali de administração de cuidados da enfermagem, mas o grande marco da história dela foi na Guerra da Crimeia, quando ela teve a sua voz ouvida, quando ela teve a sua ciência transformada em escola, né? Falta da enfermagem perante os cuidados dos soldados feridos e doentes, né? Quando não tinha enfermagem, o índice de mortalidade era muito alto. Quando Florence chega e implanta algumas medidas ali de intervenção imediatas, o cenário muda. Então, o sucesso no tratamento, na assistência e na recuperação dos soldados tinha uma recuperação de 90%, segundo o método Florence Nightingaleano. A amizade que ela tinha com Sidney Ibert proporcionou nesse momento, tanto para o general de guerra, que teve seus soldados, né, em campo de batalha, quanto para Florence Nightingale. Então, foi uma ajuda mútua. Quando a Florence chegou lá, na guerra, ela já sabia que o cenário não era dos melhores. Mas quando ela chegou, ela se deparou com uma situação caótica, os hospitais em colapso, né? Essa palavra colapso está na moda desde que o Covid chegou aqui, que a gente vem buscando não colapsar o sistema de saúde, o sistema único de saúde, porque os estados não têm condições de prestar uma assistência de qualidade para toda a população de uma vez só. Então, o colapso, a gente já sabe que é algo catastrófico. Manaus entrou em colapso, a gente viu no que deu, né? São Paulo quase colapsou. Também o índice de mortalidade foi muito alto. Então, a gente já sabe que a palavra colapso indica um cenário completamente desfavorável para a área da enfermagem. Florence organizou todo o ambiente, separou os doentes, então ela colocou ali com uma atenção direta os pacientes que necessitavam de uma intervenção maior, os pacientes que estavam inconscientes, e os pacientes que tinham sucesso de tratamento ficavam mais longe do posto de enfermagem, os pacientes mais debilitados ficavam mais próximos ao posto de enfermagem. Ela separa o estilo de paciente, ela começa a colocar os pacientes em cama, ela tira os pacientes do chão, ela começa a trabalhar com higiene e ela começa a ofertar cuidado integral 24 horas. Florence trabalhou a nível, né, científico até o final da vida dela. Tá aqui essa bonita, maravilhosa. Antes da Florence, né, aqui ó, no século XIX, quase não havia assistência aos enfermos. A assistência dos enfermos era realizada pelas famílias, né, e pela cultura local. Quanto mais velho você ficava, mais conhecimento você tinha e você aplicava esse conhecimento. Quando as famílias não tinham mais condições de cuidar, abandonavam no hospital, que tinha aqui um alto índice de mortalidade. As pessoas eram abandonadas para morrer. Não tinham condições hospitalares. Os hospitais eram os calabouços das igrejas, era um depósito ali que a igreja, a era franciscana, doava para que as pessoas pudessem, né, passar os seus últimos dias. E os cuidados eram feitos pelas religiosas, tá? Católicas e anglicanas, mas também por meretrizes, bêbadas e etc. Daí surgiu aqui, ó,
Só coisa ruim na enfermagem surge, né? Ninguém verificou a ciência, ninguém entendeu que a percussora era uma mulher de família, respeitada. Todo mundo só fica que é uma profissão que tem que executar a caridade, a gente faz por caridade, porque começou, né, sendo ofertada para caridade e que era realizada por meretrizes. Daí você vai entender quem eram as meretrizes. Eram as viúvas, gente. Por acaso, alguém, né, que fica viúvo ou, nos dias atuais é chamada de meretriz? Não é, então surge esse termo de meretriz. Aí vem a erotização da enfermagem, numa raiz ridícula, em que a maioria da população vem alimentando tanto a erotização quanto o desrespeito à nossa ciência. Aqui, ó, a Guerra da Crimeia ocorreu de 1853 a 1856. No primeiro ano, Florence não participou. Ela foi convocada em 1854. Já um ano de guerra, cenário caótico, índice de mortalidade altíssimo e por uma pressão da população para com o governo italiano, para que mandasse alguém que conseguisse resolver a situação, que organizasse, porque só a medicina não estava dando conta. Aqui, ó, Florence chega lá, separa os pacientes por ordem, por critério de periculosidade, tá? Começa a prestar uma assistência durante o período noturno também, visitando o paciente de maneira constante e trabalha com higienização. Foi a higienização que salvou a vida de muitos soldados, porque ela consegue controlar a infecção. E é por isso que até hoje, para ser um profissional da área da saúde, você tem que aprender a lavagem correta das mãos antes e depois de cada procedimento. Não é antes e depois de cada paciente, é antes e depois de cada procedimento. A lavagem das mãos é inadmissível. Recente teve uma prova para uma instituição aqui que paga muito bem, né, para técnico de enfermagem. E aí a gente elaborou a prova. Cada pessoa do CTA que elaborou 2, 3 questões para a prova. Foi uma prova bem interessante, assim. Não era uma prova difícil, mas era uma prova que você precisava pensar um pouquinho. E aí tinha uma questão sobre administração de medicamento, que eu nem conto para vocês quem foi que fez, né? E a questão falava assim, né? Que a pessoa chegou com pico pirético, estava com febre e que precisava de uma medicação. E aí foi prescrito pelo médico dipirona, 1 grama, mais 18 ml de água destilada para ser realizado por via endovenosa. Pedia para o técnico de enfermagem descrever o procedimento. Gente, todo mundo descreveu a técnica maravilhosamente, diluiu a medicação perfeito, acertaram a parte de cálculo, acertaram a parte de administração, só que ninguém lavou a porcaria da mão. Podia ter errado tudo, mas tinha que ter lavado a mão. Ninguém lavou a mão. Aí a gente refez o processo todinho, porque foi uma negação, porque em nenhum procedimento, aí isso tinha lá vários procedimentos, né? Em nenhum procedimento a galera lavou a mão. Quando vocês forem participar de prova objetiva, pelo amor de Deus, prova subjetiva, não esquece, lavagem das mãos é antes de cada procedimento. Terminou o procedimento, lava a mão de novo. Vai descrever o procedimento, ele começa com a lavagem das mãos e termina com a lavagem das mãos. Se você desliza em alguma coisa, em alguma das etapas, ok. Mas deslizar na lavagem das mãos, que é o marco da nossa profissão, é inadmissível, gente. É de refazer o processo todinho novamente. E aí o dono da instituição falou assim, mas realmente tem que refazer? Tem. Todo mundo foi unânime, tem que refazer. E aí foi refeito, eram 8 vagas, só 5 foram preenchidas. Então, às vezes a galera fica falando por aí que não tem emprego. Na verdade, não tem mão de obra qualificada. Emprego tem sim. Principalmente para a galera que está trabalhando por conta. Tá? Então aqui, ó, Dama da Lâmpada, uma condecoração pela Rainha Vitória. E é uma pintura muito famosa. Aqui as bandeiras lá atrás. E ela sendo reconhecida pelo trabalho prestado, pelo alto índice aqui, ó. Só que não foi fácil não, tá, galera? Porque quando ela chega no exército recolhendo insumos, ela quer insumos. Ela quer organizar e para isso ela precisa de insumos. O país já estava falido, ele já estava numa guerra há 1 ano, estava perdendo feio, todo mundo morrendo. Você acha que desembolsaram dinheiro para ela assim facinho? Ela teve que comprovar primeiro que a teoria dela ia dar certo. Então ela começou...
Professora, fora o Tu preconceito que ela sofreu por ser mulher, imagina, né? Que só tinha Anne, soldados homens, essa né? mulher num cenário de guerra, com um monte de homem e ela tendo que cuidar de mais 30 mulheres que eram consideradas prostitutas e bêbadas. O regime era militarista. Por isso que no modelo Florence Nightingaleano, as enfermeiras têm uma conduta ilibada. Você não vê uma enfermeira sorrindo, brincando, tocando na pessoa. Pode prestar atenção, a partir de hoje, quando você chegar no hospital e você vê uma enfermeira ou um enfermeiro, geralmente a gente está com os braços dentro do bolso do jaleco, braço cruzado em cima do abdômen ou braço para trás. Ou tem uma galera que gosta de disfarçar com a pranchetinha. As nossas mãos não tocam nos nossos pacientes. O toque só é realizado quando ele é extremamente necessário. Exemplo, eu vou executar uma atribuição de enfermagem, então eu toco no meu paciente. Mas eu não converso, por exemplo, com a Rafaela tocando no cabelo dela. Não, Rafa, isso vai ficar assim. Não, a enfermagem não pode demonstrar carinho. Tá? A enfermagem ela tem que demonstrar assistência de qualidade, mas o carinho não faz parte do nosso modelo. Por isso que as pessoas sempre falam, né, que a enfermagem ela é fria. Na verdade, nós fomos treinados a não demonstrar emoção. Imagina se no momento de uma intercorrência a enfermagem a primeira sai correndo gritando. Você acha que é fácil ver alguém morrendo? Né? É considerada antipática, realmente, Sabrina. É fácil ver alguém morrendo? É fácil dar uma notícia para uma pessoa que o paciente evoluiu para óbito, que infelizmente morreu? Não é fácil ver o desespero de uma pessoa. Não é fácil. Mas tu imagina se a enfermagem senta no chão e chora junto? A enfermagem é o ponto de apoio, é o ponto de equilíbrio. Se ela senta e demonstra fraqueza, cai tudo por terra, o desespero toma conta. A enfermagem é ponto de equilíbrio. Professor, então eu não posso chorar, você não deve. Se você vê que não vai aguentar, se retire, saia, vá para o banheiro, chore um pouquinho. Ninguém é obrigado, né, a não sentir emoção. Mas tome muito cuidado em relação à sua conduta, porque a erotização da enfermagem é muito grande. E no Acre, as mulheres são muito preconceituosas para com as mulheres. Você está lá acompanhando seu marido no hospital. Se chegar uma enfermeira dando um bom dia, toda sorridente para o seu marido, a primeira coisa que você vai perguntar, o que ela viu aqui? Que está toda sorridente aqui. Mulher não aceita esse tipo de postura. Então, a gente não pode trazer mais problemas pra gente dentro da unidade. Né? Todo mundo fala assim, você é muito séria. Realmente, eu sou séria. Sou muito séria e sou muito fechada. Mas eu não sou a enfermeira que faz amizade, eu sou a enfermeira que resolve. Qual é a minha marca? Qual é o meu legado na enfermagem? Resolutividade. Eu não tenho um trato adequado com as pessoas. Eu não sou grossa, eu não sou estúpida, mas eu não consigo me mostrar afável, fazer amizade com o paciente. Eu não consigo. Eu consigo resolver o problema dele. Eu consigo tratá-lo com educação, sem fazer parecer que eu quero no meu rol de amizades. Eu consigo transitar nesse meio, separando tudo isso. Né? Porque eu sou clichê, assim, a minha formação no modelo Nightingaleano, ela foi muito eficaz. Eu tô falando pra vocês que a gente voltava se estivesse mostrando o ombro, se estivesse mostrando o colo, tinha que voltar. Se o jaleco atrás, geralmente os jalecos têm abertura atrás, né? Se quando você abaixasse o jaleco mostrasse a sua calça, você não podia mais usar aquele jaleco. Aí a abertura do jaleco tem que ser lateral e frontal. Não pode ser atrás, né? Porque as mulheres, elas têm uma protuberância na parte posterior. E aí, quando ela abaixa, fica mostrando. Então, aí surgiu o pijaminha, pra gente parar de usar também a calça jeans, porque a calça jeans mostra o nosso corpo por completo, né? Você bota uma calça jeans ali que cola no teu corpo, a pessoa vê o desenho do teu corpo inteiro. E já tem essa erotização da enfermagem. Então, o pijaminha, ele chegou aí para ajudar, né? Uma roupa mais larga, facilita o nosso dia a dia, o nosso movimento dentro da unidade. Então, o pijaminha aí é a pedida. Aluno pode usar pijaminha no campo de prática? Pode, e é até mais barato, tá? Só que o pijaminha do aluno tem que ser completamente branco. Pode ter aquele em viés que fala, né? Aquela costura aqui bonitinha, que é mais coloridinha e tal. Mas o pijama tem que ser branco e tem que estar identificado. Tá? Senão a galera faz erotização ali com a nossa roupa, com a nossa forma, com a nossa postura. Ela mudou o conceito. A gente oferta beleza, mas não podia se arrumar. É verdade.
Isso é verdade. Então aqui, ó, Florence mudou o conceito aqui, ó, da forma de fazer saúde naquela época. Ela mostrou que dava para se fazer saúde com prevenção, que prevenir era muito mais barato e que não necessariamente, né, se fazia ali necessária a presença de um médico, somente no campo para se fazer saúde, para se resgatar pessoas. Então a gente observa que hoje em dia é um médico para uma enfermaria inteira e ele não necessariamente está no plantão. E a enfermagem toca adiante. Né? Às vezes é um médico só para o hospital inteiro e não para aquela enfermaria. Porque a enfermagem consegue dar andamento ali e manter o paciente vivo. A nossa ciência nos permite fazer isso depois de Florence Nightingale. Então, ela tinha aqui muitos conhecimentos técnicos e conhecimentos científicos, ela trouxe essa aplicabilidade. Né? No início, você se formava em enfermagem, né, de 6 meses a 2 anos. Hoje em dia, a graduação no Brasil é de 5 anos. Você passa 5 anos estudando e se você for analisar a grade da medicina até o 4º ano, a grade é a mesma, assim como também para o odontologista, assim como o profissional educador físico, assim como o profissional fisioterapeuta, nós temos a mesma grade de ensino até o 4º ano. Depois do 4º ano, cada um segue, né, para a dimensão da sua profissão. Por isso que as grades elas se cruzam. É muito comum você encontrar um aluno pagando matéria no curso de medicina, um aluno de enfermagem, ou um aluno de medicina pagando matéria no curso de enfermagem. Vocês sabiam que na faculdade de enfermagem da Uninorte a maioria dos professores são enfermeiros? Olha a grade curricular de lá, é um enfermeiro que dá aula. E alguém consegue me dizer o porquê que a gente não ganha compatível? Se o estudo é compatível? E não é só aqui no Acre, não, que enfermeiro dá aula para médico. Assim como também a medicina vem e dá aula na grade da enfermagem sem problema nenhum, porque a nossa grade é muito próxima. A diferença é que ele estuda a terapia do tratamento da doença e eu estudo a terapia do cuidado para com o paciente. É diferente. Essa é a diferença. E o salário, né? Completamente diferente também. Ela realizava anotações e publicava todos os seus estudos. Ela trazia ali veracidade científica para calar a boca da galera que não queria desenvolver, né, ali desembolsar dinheiro para a saúde, para pesquisa em saúde. Serviu várias instituições hospitalares, implantando enfermagem, uma enfermagem mais assertiva, uma enfermagem coesa e uma enfermagem científica. E ela tinha um sonho de construir a escola dela de enfermagem e ela conseguiu, né? Florence foi premiada e reconhecida. Tem hoje, no Brasil, tem o prêmio Ana Nery, né, que é uma outra percussora aí da enfermagem no Brasil. Florence Nightingale é percussora da enfermagem no mundo. Ana Nery, a gente vai ter uma aula sobre ela, é percussora da enfermagem no Brasil. E aqui no Brasil tem o prêmio Ana Nery. Inclusive, tem uma acriana que ganhou o prêmio em vida. Geralmente as pessoas ganham esse prêmio depois que morrem, né? Aquelas condecorações lá depois que morre. Pra mim, depois que eu morrer, eu não quero também ter interesse, não. Pode dar pra outro que tá vivo. Eu quero um negócio que eu tô morta? Não tenho interesse, não. E olha que, né, sou espírita, mas vem me dar um negócio depois de morto, não tem graça. E aí, uma enfermeira acriana, acrianíssima do pé rachado, conseguiu ganhar o prêmio ainda em vida. Ela é coordenadora do curso de enfermagem lá da Uninorte. Então, você já tem ali uma noção de que a minha formação, ela foi uma formação muito assistencialista, muito focada. Foi uma formação ali que exigia uma atenção completamente voltada para o paciente. Então, eu tenho uma responsabilidade técnica com essa minha formação. Afinal de contas, a mulher só doutora em enfermagem ganhou o prêmio Ana Nery, né? Então, tem que fazer valer o esforço dela. Aqui, ó, em 1860, a Florence conseguiu realizar o sonho que ela tinha de fundar a primeira escola para enfermeiras. E essa primeira escola recebeu o nome de Hospital São Tomás. Foi lá em Londres que ela conseguiu esse feito. Essa escola estabelecia novos princípios de ensino para a enfermagem. Então, aqui não era mais a vocação para o cuidado. Aqui era método científico, é ciência. Eu apliquei isso aqui e deu resultado. Então, se o paciente está assim, você faz isso e vai dar tudo certo. Ciência, comprovação científica. E os ensinamentos e os seus métodos de cuidado, né, transcenderam além da sua história. Florence faleceu em 1910, quando ela tinha 90 anos de idade.
A homenagem da Florence Nightingale, né? Dia 12 de maio aqui foi escolhido para ser o Dia Internacional da Enfermagem, porque foi a data do nascimento dessa moça, que é considerada a mãe da enfermagem moderna. Antes de Florence Nightingale já existia enfermagem. Porém, a enfermagem era praticada pelas religiosas, pelas prostitutas e pelas mulheres sem futuros, vistas pela sociedade dessa forma, né? Rotuladas pela sociedade daquela época dessa forma, tá? Então, já existia, mas não era um método científico, era um método vocacional. Tá? Quando Florence Nightingale ela surge com a ciência, então surge aí a enfermagem moderna. Vou mostrar uma fotinho aqui dela velhinha pra vocês. Ai, minha internet tá ruim hoje. Calma aí, já apareceu. Tá falhando. E assisti um monte. Inclusive, eu tenho uma lista de filmes pra indicar pra vocês. Eu vou mandar no grupo depois. Hoje não dou conta não, mas amanhã eu consigo. Tá? Tá aqui, ó, imagem da Florence Nightingale, velhinha, já recolhida ao quarto dela. Dizem, né, as pessoas que conviveram, tem vários livros depois de relatos, que ela era extremamente rude. Ela não aceitava uma postura incoerente por parte das enfermeiras. Daí eu acho que eu sou formada aqui nesse padrão, porque eu não gosto de enfermeira que fala alto. Eu não gosto de enfermeira toco-toco, que é aquelas enfermeiras que andam de salto, aí na enfermeira fica toco-toco dentro do hospital. Eu não gosto de enfermeira que gargalha no posto de enfermagem. Não gosto. Não gosto de enfermeira que come no posto. Tá, a gente passa ali, tá todo mundo comendo, conversando. Não acho que condiz com o nosso serviço, não. Eu acho que tem locais para isso. Tem lá o refeitório, tem a copa, que você fica mais à vontade. Tem o repouso, que você fica mais à vontade, que você brinca, que você conversa, né? Que você olha o seu catálogo da Avon em paz, seu catálogo ali da Natura, da Tupperware, sei lá o que você faz, né? Mas no posto de enfermagem, acho que a gente tem que ter uma postura mais coerente. Uma postura de respeito para com a dor do outro. Acho que não condiz. O hospital não é um ambiente que condiz assim, não, sabe? Mas é uma visão muito particular, tá, minha gente? Coisa minha. Daqui, ó, começou aqui a ser construído um processo de aprendizagem a partir do modelo nightingaliano. Tá? Ela criou, então, essa instituição, a primeira escola de enfermagem, surge com Florence Nightingale após essas 30 mulheres. Professora, se ela ficou lá no quarto dela, né? Não sei, não é pra vocês, não. Se ela ficou lá no quarto dela, quem foi que implantou essa enfermagem que ela trouxe? Lembra das 30 mulheres que ela levou pra guerra? Então, eram suas soldadas. Ela aplicava a metodologia, fazia a parte científica da coisa e a implantação ficava por parte daquelas mulheres que foram com ela para a guerra, que já sabiam o método de ensino da Florence Nightingale. Então, levava para Florence, né, o feedback, a resolutiva daquela implantação que foi sugerida por Florence de acordo com seus estudos. Deu tudo certo? Nem sempre. Né? Porque se a gente observar, tem os cuidados de enfermagem. Para cada patologia tem um cuidado de enfermagem. Né? E por que as pessoas evoluem para óbito, então? Não é? Então vai ter dia que vai dar errado. Vai ter dia que o paciente não leu aquela parte do livro que você leu, não. O paciente está com a saturação de 80%, é só colocar o oxigênio em 12 litros, né? Meio úmido, a gente coloca uma máscara de Venturi, chama o fisioterapeuta, faz uma manobra cardiorrespiratória, faz uma VNI e ainda assim o paciente vai a óbito. Não, chama o médico, faz uma administração medicamentosa, uma abordagem e ainda assim o paciente vai a óbito. Então, nem sempre a gente vai ter sucesso na nossa profissão. Mas o que determina a nossa postura profissional é o que foi feito, como foi feito e quando foi feito, e se era necessário realmente. Né? Então, a gente tem que aprender até onde a gente pode ir. Aí entra aquela questão que a gente trabalhou em ética, em bioética, né? Até onde eu, enquanto profissional, posso ir na intenção de salvar uma vida. Por isso que é uma disciplina assim que sempre vem depois, é um gatilhozinho para a gente começar a mudar o nosso cenário aqui de pensamento, né? Para a gente se apaixonar um pouquinho mais pela área, pela nossa área de atuação, que é a enfermagem, né? Quando as pessoas falam assim, eu sou da área da saúde, eu reduzo mais, eu falo, eu sou da área da enfermagem. Eu domino a enfermagem.
Eu não domino protocolo de tratamento. Eu domino enfermagem. É o que eu domino. Né? O restante ali eu trabalho junto, eu trabalho com, mas eu não domino. Eu só domino enfermagem. E já tá ótimo. Não tenho interesse de dominar mais nada, porque já me dá muita dor de cabeça dominar a enfermagem. Quiçá o restante, né? Então, galerinha, por hoje era isso. Queria apresentar para vocês essa mocinha maravilhosa, que vocês vão ouvir falar muito. Em todo concurso cai História da Enfermagem, Florence Nightingale e História do SUS. Tá? É batido. Florence Nightingale, quando nasceu, onde nasceu, quem era e o que fez. Então, isso aí tem que estar gravadinho na cabeça, essas datas, decoreba, né? O nome é História da Enfermagem, não é por outra coisa, não. A gente tem que decorar a data, quem era e o que fez. Tá? E depois a gente vai ver os outros momentos importantes também em relação à história da enfermagem, né? Por exemplo, daqui uns 10 anos vai entrar aqui na grade da disciplina, com certeza, essa nossa briga pela PL. Porque eu lembro que quando eu era aluna, a gente estava num movimento como esse pela PL. Eu era aluna no curso técnico de enfermagem há 16 anos atrás. Né? E a gente já lutava em relação a isso, já fazendo aí esse processo de militância, de reconhecimento. Então eu espero que agora dê certo. Alguém tem alguma dúvida em relação ao tema? Se não, eu tô de folga. Tô de folga, Sheila. A senhora tá de folga hoje. Se alguém tiver alguma dúvida? Tá ótimo. Calma aí que a Kátia falou. Obrigada, Kátia. Boa noite, galera. Até amanhã.